Salve, torcedor vascaíno! Bom dia, tudo certo? Torcedor, hoje quero trazer uma resenha para você aqui, bem pouco sobre o jogo de amanhã, Internacional e Vasco. Mais uma decisão que o Vasco vai nessa Série A de 2023 para tentar sair da zona do rebaixamento. A minha resenha hoje por aqui é sobre o Orediano. Sim, me incomoda muito o que aconteceu com a contratação desse jogador, e ele, já vou falando aqui inicialmente, ele não é culpado de nada. Ele é uma vítima do processo. Culpado é quem achou que era um jogador que chegaria aqui e resolveria os problemas do Vasco. Muito longe disso. Amanhã, novamente, será desfalque. Infelizmente, está machucado. Então, hoje a minha resenha é sobre isso. Será que o Vasco tem essa grana toda para ficar fazendo apostas no mercado ou o Vasco precisa ir atrás de jogadores já consolidados? Já vou pedir para você, antes da guitarrinha, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui no Atenção Vascaínos. Toca a guitarrinha! Então, torcedor vascaíno, como eu falei lá na abertura, o tema principal da minha resenha hoje com vocês aqui não é nem tanto o jogo de amanhã contra a equipe do Internacional. É sim trazer a minha opinião, que eu sempre falo por aqui, que é só uma opinião, não tem nada de ser o dono da verdade, de querer ganhar de uma discussão ou de um debate com o torcedor. O torcedor é soberano, ele pode pensar o que ele bem entender. Eu só tô aqui para dar um norte e tentar fazer todo mundo pensar, sabe? E quando a gente fala da contratação do Orediano, é algo que não tem como até agora não colocar como uma grande decepção. A partir da hora que um clube começa a montar um plantel do zero e você tem 100 milhões para você começar esse plantel e você coloca aí um quinto, até um pouquinho mais, 22 milhões de reais, investe num jogador, isso lá em janeiro, e você está no mês de junho e até agora esse jogador ainda não deu a resposta positiva que todos nós imaginávamos, é algo para se pensar. Será que o Vasco tinha esse direito de investir toda essa grana num jogador que, querendo ou não, ainda gera muitas dúvidas se vai render com a camisa do Vasco? E de antemão, eu já quero falar algo aqui. Eu não estou em nenhum momento querendo queimar o Orediano, como eu pude observar nas minhas redes sociais. Porque o que aconteceu? Pós-jogo contra o Flamengo, eu fiz um recorte da minha última fala aqui com vocês no Faísca Tá On da semana passada, em que eu deixo muito claro que no jogo contra o Flamengo não era o momento do Orediano fazer a sua estreia como titular, porque do outro lado tinha o melhor lateral esquerdo do Brasil, que é o Ayrton Lucas. E coincidentemente, o Ayrton Lucas fez 2 gols no último confronto do Vasco contra o Flamengo. E eu coloquei aquilo não para querer que, eu estava prevendo o futuro. Não, é porque era o básico. Porque você percebe que o Orediano não é um jogador pronto para chegar no Vasco, assumir as responsabilidades e levar essa equipe aonde o torcedor imaginava que poderia chegar nesse brasileiro. Eu vou pedir para colocar aí na tela os números do Orediano no futebol argentino, no Vélez, que foi a única equipe que ele defendeu até agora no futebol argentino e depois acabou vindo aí para o Vasco. Se você fizer a soma aí, torcedor, desses números entre as partidas que ele participou e as suas participações em gols, tanto em assistência quanto gol, você vai ver que dá aí a média de uma participação em gol a cada 6 jogos. Ele mesmo sendo um atacante de beirada, ele nunca foi um homem-gol ou um meia por dentro, que em algumas oportunidades ele fez, é um número baixíssimo. Se a gente olhar hoje, é um número bem abaixo daquilo que a gente imagina. Por exemplo, o Pedro Raul e o Peck, que esse ano passam longe aí de ser unanimidades nessa equipe do Vasco, tem números esse ano com a camisa do Vasco melhores do que esse número do Orediano. Lembrando também que existe aí uma questão psicológica. Ele não queria vir jogar no Vasco. Quem não lembra daquela foto vazada que o Luiz Melo, o CEO da SAF, foi até a Argentina para negociar e ficou aí convencendo ele a sair da equipe argentina, do Vélez, e vir jogar no Vasco. Então, assim,
E outro detalhe que eu trago aqui é que muita gente fica se direcionando ao Orediano como se ele fosse um menino. Ele não é um menino, ele tem 23 anos. Então eu nem sei qual é a margem de crescimento que ele vai ter. Eu sei que existe um período de adaptação, eu sei que fisicamente ele chegou muito abaixo. Aliás, não sou eu que estou falando. O Abel disse que nas primeiras sessões de treinamentos dele com a camisa do Vasco, lá nos Estados Unidos, teve dias que pós-treino ele não conseguia andar, que ele tinha muita dor, principalmente nos seus adutores, enfim, ele tinha muita dificuldade física. E a gente está falando de alguém que já está no clube 5, 6 meses e não consegue dar essa resposta. Agora, eu quero queimar o Orediano, eu só não quero é que o Vasco queime o seu orçamento com um jogador que não está pronto. Quem sabe, no futuro, melhor adaptado fisicamente, numa equipe melhor também, que a equipe do Vasco não é um terreno seguro para ninguém jogar, quanto mais para ele. Talvez ele, uma equipe melhor fisicamente, com o Vasco com menos pressão, ele possa render. Só que no momento, ele não ajuda. Ele ajuda muito pouco. Então, longe de mim aqui querer dizer que ele não serve, que ele tem que voltar para o Vélez, que já pode negociar. Eu só afirmo, e isso é a minha opinião, quem quiser ter a opinião contrária, zero problema, a gente está aqui para debater e eu leio comentário por comentário, é que o Vasco não tinha esse direito de casar 22 milhões para um jogador que não chegasse pronto aqui para jogar. E olha que quem avalizou a contratação do Orediano já tinha avalizado a do Palácios, que foram 8 milhões, que também, qual foi o retorno que o Vasco teve com o Palácios? E olha que o Palácios, com a minutagem que o Orediano tem com a camisa do Vasco e com a minutagem que o Palácios teve, o Palácios teve momentos melhores ainda que o Orediano. Mas foi um outro jogador que veio, foi avalizado e não deu a resposta que a gente imaginava. O Capasso, que o Vasco aí investiu 10 milhões, agora nos últimos 2 jogos que vem sendo titular. Foi reserva durante 7 rodadas do Robson Bambu, com toda aquela dificuldade. Aí eu pergunto para você, será que o Barbieri, com a cabeça prêmio como está há um bom tempo, será que o Abel, que já viveu tudo no mundo do futebol, será que o Maldonado, que foi um jogador que teve uma carreira bem bacana aqui no futebol brasileiro, zagueiro de seleção chilena, será que esse pessoal todo não entende absolutamente nada de futebol? Será que se o Orediano e o Capasso fossem jogadores tão acima da média, já não estariam jogando há mais tempo, principalmente o Orediano? Eu acho que o Capasso até tem uma margem de crescimento e com o ritmo de jogo vai chegar lá. Mas eu não cravo que o problema do lado direito da zaga está resolvido com o Capasso. Confesso a vocês que eu tenho muitas dúvidas se o Capasso é esse jogador todo. Então o que eu queria falar hoje para você e trazer para esse debate é que Capasso, Orediano e Palácios, 40 milhões de reais colocados na mesa e não temos uma unanimidade para dizer assim, olha, esse jogador aqui, certeza que valeu a pena a contratação. Eu lembrei de uma história que eu estava lá no Couto Pereira com o Flávio Dias e na hora da gente sair, eu até já contei isso aqui para você, mas vou relembrar para quem não assistiu. Eu estava embaixo da estátua do Krieger, um grande jogador da história do Coritiba. Eu virei para o Flávio Dias e falei, Flávio, a gente tem 4 jogadores com carimbo de Série A. Léo Jardim, que no começo não foi bem, mas jogador que agora não oscila, jogando lá em cima. Léo Pelé, Piton e Jair. É esse tipo de jogador que o Vasco precisa agora na janela. O Vasco precisa investir e colocar o jogador pronto. Nós não podemos ter na cabeça que vai contratar um jogador para uma venda futura. Na minha cabeça, eles apostaram no Orediano para uma venda futura. Só que o Vasco precisa de jogador para dar retorno técnico. A venda futura fica para depois. Porque senão você fica dando armas para todos aqueles que imaginam que a SAF é só para ganhar dinheiro. Porque se você ficar pensando em vendas futuras e não pensar num retorno técnico imediato, o Vasco vai cair para a segunda divisão. E daí não vai ter nenhum retorno nem outro. Porque quem vai querer contratar um jogador que é reserva de uma equipe que cai para a Série B? Porque esse é o contexto do Orediano hoje. Ele é reserva de uma equipe que está na 19ª colocação no Campeonato Brasileiro. E olha que ele não foi relacionado, está com problema no tornozelo, já não vai poder jogar contra o Internacional amanhã. Então, torcedor, eu não quero aqui
apontar a minha metralhadora para cima do Orediano e dizer que ele é o culpado. Culpado é quem assinou para trazer um jogador tão caro que não dá resposta dentro de campo. E o Vasco não tem esse direito de errar nas contratações. O Vasco tem que ser mais assertivo. Se a gente for olhar, por exemplo, a janela do Botafogo, quanto que o Botafogo investiu e quanto que o Vasco investiu e o que a gente conseguiu montar, é óbvio que a gente ficou para trás. Então eu espero que agora no meio do ano venham jogadores da prateleira do Jair. Um jogador que, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, qualidade comprovada. E se você for no mercado sul-americano, os últimos jogadores aí que deram certo com a camisa do Vasco são jogadores que também tinham qualidade comprovada. Vou dar um exemplo aqui de 3 rapidinho. Guinha Azul já tinha ganho tudo aqui no Brasil. Guarim, não precisa nem falar, qualidade comprovadíssima. Um cara que já tinha jogado nos grandes centros e mesmo gordo chegou aqui e tomou conta do meio de campo. O Cano era o maior artilheiro da América do Sul nos últimos 3 anos, ou seja, qualidade comprovada. Não adianta ficar trazendo jogador da América do Sul por trazer. Então precisa mapear melhor esse mercado e trazer jogador pronto para jogar. Porque eu não posso, por exemplo, no meu time, mesmo que o Orediano tivesse condições de jogo domingo contra o Internacional, ele seria banco. Eu não colocaria ele para jogar. Então eu não posso gastar 22 milhões para eu continuar pedindo, por exemplo, meus 2 extremas para o jogo de domingo seriam Peck do lado e Eric Marcos do outro. Tá muito errado. Concorda comigo, torcedor? Enfim, essa é a minha resenha hoje por aqui sobre o Orediano. Quanto ao time, eu escalaria aí para domingo Léo Jardim, Puma, que precisa melhorar muito, aliás, está muito abaixo daquilo que a gente imaginava e das partidas que ele já fez. Zaga pela direita, o Capasso precisa de ritmo de jogo, o Léo e o Piton. O meu meio de campo seria Matheus Carvalho, entrou bem contra o Flamengo. Antes que alguém fale, eu não estou iludido com o Matheus Carvalho. Só que dentro daquilo que já apresentaram os volantes do Vasco, vamos dar uma continuidade para o Matheus Carvalho, vamos ver como é que ele sai. Então, meu meio de campo seria Matheus Carvalho, Marlon e Jair, lá na frente. Peck, Rayan, sim, Rayan. Eu acho difícil que o Barbieri vai fazer isso, acho que ele vai insistir aí com o Pedro Raul. Eu não sou daqueles que acham que um jogador vai ser queimado, porque se ficar esperando um bom momento para colocar um jogador da base no time do Vasco, eu não sei nos últimos 20 anos, tirando 2011, 2012, qual foi o bom momento que teve para colocar jogador da base. Deixa o Rayan jogar fisicamente, é um jogador forte, eu acho que não vai sentir, e é o momento aí do Pedro Raul dar uma segurada. E na extrema esquerda eu colocaria o Eric Marcos, que estranhamente fez bons jogos com a camisa do Vasco nas últimas partidas que entrou e agora faz 2 jogos já que não entra mais. Beleza, galera? Vou pedir para você aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe seu comentário aí embaixo, que eu gosto de debater. Eu não tô aqui para ser ofendido, para ser xingado. Quem quiser nas minhas redes sociais, Jean Faísca 1, no Instagram, no Twitter. Só não venha com essa história que eu tô querendo queimar jogador, que eu tô querendo fazer aquilo. Isso aí não existe, gente. Eu só trabalho em cima daquilo que eu tô vendo. E minha maior alegria vai ser voltar aqui no Faísca Tá 1, lá em 2024, e falar para vocês, olha, que beleza. Hoje o Orediano é um jogador que está ajudando e é titular absoluto. Só que 2023 eu acho muito difícil que ele vai fazer isso com a camisa do Vasco. Abraço, galera, e a gente se encontra amanhã, 15h15. Sim, 3h15 da tarde, direto da do Beira-Rio. Eu e Flávio Dias trazendo tudo de Vasco Internacional para você. Abraço, galera. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!